você está livre, mas se quiser acompanhar a mensagem, vai ser de muita... Eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ser abençoado com esta mensagem. Eu vou falar... Eu vou começar lendo eu vou ler os 2 versículos. Eu poderia ler outros, vários, né? Mas eu vou ler só 2 assim, que eu acho que já vai dar para eu falar, mostrar o que eu quero, o que Deus tem para nós hoje. Eu vou ler em Romanos 4, versículo 7. Preste atenção, igreja. O que diz em Romanos 4, versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas. E bem-aventurado... E cujos pecados são cobertos. Agora o 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vou ler de novo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Perceberam? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Agora nós vamos para Romanos 7. É um versículo que eu já li. Versículo 9. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, mandamentos, ordenanças, leis, avisos, regras, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que antes de ter a lei, ele vivia. Quando veio a lei, ele morreu. Bem, a mensagem de hoje, eu vou falar em cima do que eu vou... Na verdade, já falei sobre isso nos outros vídeos. Quem me acompanha sabe do que eu estou falando, vai saber do que eu estou falando. Mas agora eu vou... E como eu falei de manhã, mais cedo, quando eu penso que Deus não tem mais nada para falar, ele me surpreende. E eu vou usar este versículo do Romanos 4, 7 e 8, que é em cima a mensagem esclarece isso aqui. Este versículo confirma o que Deus já tem me dado nas mensagens. Que Deus não tem o homem como culpado. Ele vê a criação que é inocente e indefesa. E este versículo confirma isto. Portanto, aqui nesse versículo tem um versículo 7 e o versículo 8. Eles falam de 2 momentos, de 2 condições do homem. Aqui está falando, o 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Aqui ele está falando do homem, do ser humano na condição de pecador, certo? Que bem-aventurado o pecador que tem os pecados perdoados, lavados através do sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o preço que Jesus pagou, livrou ele da condenação. Então está falando do homem como pecador. O que o sacrifício de Jesus fez pelo homem pecador. E o 8, vamos lá, o 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aqui está dizendo que ele jamais vai imputar pecado. Jamais vai imputar pecado. Então aqui ele está falando do homem como criação. O homem como criação, Deus não imputa pecado. Porque o homem como criação, Deus vê que ele não tem culpa de ser criação com características de criação. Deus vê o real, Deus vê o verdadeiro. Se ele não tivesse criado o homem não existiria. Se o homem não existisse, o homem não seria pecador. Então é isto que Deus vê, a primeira coisa que Deus vê quando olha para nós. A criação com característica de criação e que não tem culpa de ser criação. Só que aqui, como eu falei nas últimas lives, que o homem, Deus não vê a criação como culpada
3 motivos também. Primeiro motivo, eu vou detalhar novamente para poder ficar uma coisa mais, que pode ser que tenha pessoas que não assistiram as outras lives, vai ficar um pouco perdido. Então eu vou dar mais ou menos uma resumida. Que Deus, quando ele desejou criar o homem, vou falar como criação, tá bom? Como pecador, eu vou falar depois. Mas primeiro eu vou falar o homem como criação. Quando Deus desejou, o primeiro motivo porque Deus não vê o homem como culpado. Deus, ele não está falando que não existe pecado. Existe o dano, existe o mal, existe a ofensa e existe a dor. Deus não está dizendo que não existe o pecado. O que Deus está dizendo é que não existe culpado. É diferente. Quando Deus desejou criar o homem para se relacionar com o homem e passar a eternidade junto com o homem, o caráter dele exigiu que adquirisse esse direito. Porque amar o que é perfeito não é amor. Então Deus sabia que para adquirir esse direito, morrer pelo homem sendo o homem não merecedor, Deus tinha que tornar o homem culpado, Deus teve que tornar o homem pecador para morrer pelo homem sendo um homem não merecedor. Porque amar o que é perfeito não é amor, então ele seria hipócrita se ele se relacionasse, se ele passasse a eternidade com o homem, juntinho com o homem, sendo o homem perfeito. Por isso ele teve que adquirir o direito. Só que para isso ele teria que permitir que o mal, o pecado, entrasse no mundo. Então o primeiro motivo porque Deus não vê o homem como culpado, porque ele tinha que adquirir o direito de passar a eternidade com o homem. Era um sonho dele. Então foi a exigência do caráter dele. Portanto, ele é justo. Ele como justo, ele como santo, 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 e a justiça faz parte de um caráter santo, ele não poderia jogar a responsabilidade do erro, do pecado, nas costas do homem, a ponto de castigar o homem ou condenar o homem. Por isso que ele não vê o homem como culpado. Porque é um sonho dele passar a eternidade com o homem e foi a exigência do caráter dele de realizar este sonho. Você vai ter que cumprir. E para isso você vai ter que permitir que o mal entre no mundo, que o pecado entre no mundo. Você vai ter que permitir que eles errem. Sem condená-los. Para morrer por eles, sendo eles não merecedores. Por isso que Deus não tem gente como culpado. Porque era um sonho dele e foi a exigência do caráter dele. E ele sabia que teria que permitir o mal no mundo. Ok? O primeiro motivo, porque Deus vê o homem como inocente. O segundo motivo, porque Deus vê o homem inocente, porque Deus criou o homem para se relacionar com o homem. E relacionamento são seres iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. Por isso que Deus fez a gente semelhante a ele. Não foi à toa. Ah, porque eu vou fazer alguém semelhante a mim. Não. Ele fez porque ele queria relacionamento. Por exemplo, os anjos. Deus tem relacionamento com os anjos? Não. Porque os anjos não são semelhantes a Deus. Os homens não são, os anjos não são imagem e semelhança de Deus. E não são indivíduos. Eles não têm a capacidade de pensar e sentir como uma pessoa. Como a gente, porque Deus fez a gente semelhante a ele. Por isso, Deus com os anjos não tem relacionamento. É uma troca de favores, é uma troca de conveniência. Deus mantém eles vivos, felizes, sadios, e eles obedecem a Deus. Eles não obedecem a Deus porque amam a Deus. Eles obedecem a Deus porque eles foram criados para aquilo. Ok? Então é uma troca de favores, é uma troca de conveniência. Não é um relacionamento Deus com os anjos. Deus com Adão e Eva tinha um relacionamento? Não. Porque Adão e Eva eram imagem e semelhança de Deus? Sim. Mas eles não eram indivíduos. Eles tinham a capacidade de pensar e sentir, mas não era desenvolvido. Eles não exerciam o direito de pensar e sentir, porque eles não conheciam o bem e o mal. Portanto, o bem e o mal fazem parte deste universo dos relacionamentos. Então Deus não tinha um relacionamento com Adão e Eva, e nem Adão e Eva nem Adão com Eva.
Eles viviam por instinto. Era aquela vida que eles conheciam. Eles não faziam por obediência, ou porque amava Deus, ou porque tinha consciência de que Deus era Deus. Não. Era um instinto, que nem os animais. Mas esse não era o objetivo de Deus. Deus queria relacionamento. E não troca de conveniência. E não troca de favores. Deus não queria simplesmente ir lá bater papo e ir embora. Deus não criou o homem simplesmente para ser uma criação e vocês vivam aí, eu vou viver aqui. Não, Deus não queria isso. Deus queria ficar juntinho, agarradinho com a sua criação. Ele queria se relacionar. Só que quando Deus desejou criar o homem para se relacionar com o homem antes da fundação do mundo, ele assumiu, preste atenção, igreja, quando Deus desejou criar o homem para se relacionar com o homem, ele assumiu a responsabilidade de que a gente discordasse dele, que a gente contrariasse a ele, sem ele nos castigar, sem ele nos consumir pela ira dele. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque relacionamento, como eu já falei, tem diferença de opiniões, cada um exercendo o seu direito de pensar e sentir. Só que essas diferenças de opiniões são formadas pelo bem e pelo mal, pelo certo e pelo errado. Porque eles é que os antônimos é que compõem o universo espiritual quanto o universo físico, que eu já falei sobre isso. Que para saber o que é o amor, tem que ter o ódio, para saber que Deus é fiel, tem que ter a infidelidade do homem, enfim, assim sucessivamente. E no universo físico, para saber o que é perto, tem que ter o longe, para saber o que é quente, tem que ter o frio, e vice-versa, e assim sucessivamente. Então, o bem e o mal, o certo e errado, compõem essas diferenças de opiniões. Então, quando Deus desejou criar o homem para se relacionar com o homem, ele assumiu a responsabilidade de ser contrariado por nós. Sem nos castigar, sem nos consumir pela sua ira do raciocínio lógico. Porque, preste atenção. Temos o relacionamento, ser humano para ser humano. Jesus falou assim, que os mandamentos se resumem em 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele está falando de 2 tipos de relacionamento. Homem com Deus, Deus e o homem, e ser humano para ser humano. Então, ser humano para o ser humano, a gente não contraria um ou outro com as nossas diferenças de opiniões? A gente não contraria um ou outro? Sim. Com Deus a mesma coisa, porque é relacionamento. Ele assumiu a responsabilidade de ser contrariado por nós, sem nos castigar. Por isso que ele não tem a criação como culpada. Esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo, que para Deus se revelar para nós e através de nós, para ele ser quem ele é em ação, precisa do mal. Precisa do pecado, precisa da ofensa, precisa do dano. Para ele mostrar que ele é fiel, tem que ter a nossa fidelidade. Para ele mostrar o amor, tem que ter o nosso ódio. Enfim, ele precisa do mal. E que o amor é um paradoxo. Eu já falei também na última live. O que é um paradoxo? É aquela coisa contraditória. Para ganhar, tem que perder. Para ter vida, tem que morrer. O amor, ele é assim. Ele não faz mal ao próximo. Mas para ele receber o selo e o carimbo de autenticidade, ele precisa do mal do outro. A palavra de Deus diz assim, que o amor não faz mal ao próximo. Mas também diz em 1 Coríntios 13 que o amor não paga o mal com o mal. Olha só, mostrando as diferenças dele, mostrando essa contradição. Ele não paga o mal com o mal, logo ele precisa do mal, para ser real, ser verdadeiro. Mas ele também não faz mal ao próximo. Então, ele é um quê? Ele é um paradoxo. Deus é amor, certo? Então ele está dizendo para nós assim, olha, eu sou amor, eu não faço mal a vocês, porque o amor não faz mal ao próximo. Mas eu, para se revelar quem eu sou, para que o meu amor, porque amor é incondicional, o amor em si já é incondicional, tá? O amor é algo incondicional. Para que Deus mostre que o amor, que realmente é amor, ele precisa da nossa ofensa. Então, ele não faz mal a nós, mas ele precisa da nossa ofensa para ele ser quem ele diz que é, de fato e de verdade.
Então, por isso, igreja, que Deus não vê a criação como pecadora, como culpada, por causa desses três motivos. Ok? Agora vamos voltar para quando Deus assumiu a responsabilidade de ser contrariado por nós, sem nos castigar e sem nos condenar. Tá aqui, ó, a palavra de Deus, a Bíblia, tá? A Bíblia revela a Deus, certo? Deus, ele mostra através da Bíblia, tá despencando aqui, mas tudo bem, que a verdade, quem ele é, seus sonhos, seus projetos, seus propósitos, enfim. Aí eu vou pegar os versículos que Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o versículo também que diz assim, que não há nenhum outro nome que salve que não seja o de Jesus. Ninguém vai ser salvo por outro nome que não seja o de Jesus. Então, quando a gente, antes de Jesus, a gente está no mundo, a gente segue, vamos supor, as outras religiões, a gente no mundo espiritual está dizendo assim para Deus: olha só, eu não concordo com o Senhor não, tá? Olha, eu não concordo que Jesus é o único caminho que leva a ti, não. Olha, para mim, todo caminho leva a Deus, tá? Olha, eu discordo do Senhor. Olha, você me desculpa, mas eu não acho que só o nome de Jesus salva, não. Então, no mundo espiritual, a gente está discordando dele. A gente está contrariando ele. Compreenderam? Só que ele assumiu a responsabilidade de ser contrariado sem nos castigar. Porque relacionamento faz parte. Com ser contrariado faz parte. Porque é diferença de opiniões. É sadio. Ele é livre e ele nos fez livre como ele. Ele não está falando de livre-arbítrio. Ele está dizendo, ele está revelando o coração dele, que ele é justo. Que ele é livre e nos fez livre como ele. E ele respeita esta liberdade que ele nos deu. De pensar e de sentir, de contrariá-lo, sem nos castigar, sem nos condenar. Então, vamos lá, presta atenção. Gente, eu não estou falando mal da religião de ninguém, por favor, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador, eu estou falando de experiência que nós cristãos vivemos antes de Jesus, tá bom? Então, antes eu tinha a minha religião. Então eu estava, entre aspas, discordando que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Eu estava discordando de Deus, que só através do nome de Jesus somos salvos. Eu estava contrariando a Deus. Só que como ele assumiu a responsabilidade, me deu o direito, a liberdade de discordar dele sem me castigar, o que ele faz? Ele pega o Espírito Santo e me convence que isto aqui é a verdade. Oh Deus, eu amo a mensagem da graça. Compreenderam? Ele, em vez de me castigar naquilo que ele me deu direito, o Espírito Santo vem e me convence que o que ele está falando, que só Jesus leva a Deus, que só somos salvos através de Jesus Cristo, ele me convence que isto aqui é a verdade. Certo? Vocês compreenderam a mensagem? Não é maravilhosa, gente? Então vamos lá. Todo dia, relacionamento é algo diário. Amado, preste atenção. Independente de você ler a Bíblia, independente de você ora, Deus tem um relacionamento com você. Porque discordar de opiniões faz parte de um relacionamento. É como se eu chegasse pra... Vem cá, você fala com todo... Vamos lá, tem dia que você tem vontade de falar com todo mundo? Não. Tem dia que você não tá afim de falar com ninguém. Não é? Faz parte do relacionamento. Você é obrigado a falar com todo mundo? Mesmo não estando afim? Não. A mesma coisa com Deus. Deus te deu o direito de falar assim: ai, pai, não tô afim de orar hoje não, tô com uma preguiça. Ele te deu o direito. Gente, nós somos livres. Deus nos fez livre. E ele respeita essa liberdade de dizer: pai, não tô muito afim de conversar hoje não. Ah, pai, tu sabe, tô com preguiça. Ah, pai, eu vou dormir, tá bom? Me perdoa, tá bom? Então, eu vou dormir. Não tô dizendo que eu falo isso não, mas se deixar eu falo mesmo. E
falei, já falei mesmo. Rapaz, tô com preguiça. E o que acontece? Ele te dá a liberdade. Aí, se a gente parar para analisar, já é uma oração. Pai, não estou a fim de orar hoje porque eu tô com preguiça. Tô cansada. Já não é uma oração? Você já não falou com Deus? Já! É que a gente tem a ideia que a oração é aquela coisa que tem que falar aquelas palavras bonitas e orar pelo mundo inteiro e orar por todo mundo que está doente, que se a gente não orar, a gente é egoísta, só estamos pensando em nós. A gente tem uma ideia equivocada do que é oração. Qualquer coisa que você fala com Deus já é uma oração. E Ele te dá o direito de dizer, pai, não estou a fim de conversar hoje não. Às vezes eu falo assim, quando Ele me acorda de madrugada, eu falo, pai, são horas de querer bater papo, são horas de dormir. Porque Ele me deu esse direito, Ele me deu essa liberdade. Sem me castigar, sem me condenar. Aí o que Ele faz? Em vez de Ele me castigar, me condenar, o Espírito Santo vem e começa a massagear meu coração. Aí começa a botar o desejo de orar, de falar com Ele. Aí quando eu vejo, você já orou, amado, você já falou. Mesmo que não tenha sido, sabe, aquelas orações, orando pelo mundo inteiro, mas você já falou. Quem está entendendo a mensagem, diga amém, dá um glória a Deus, pelo Deus que... Este é teu Deus, meu irmão, minha irmã. Este é teu Pai. Aí, então, vamos lá. Aí, relacionamento. Todo dia tem o quê? Diferença de opiniões, certo? Todo dia tem diferença de opiniões. Então, todo dia, Deus nos dá o direito, a liberdade de discordar da palavra. Ele nos dá o direito. Porque isso daqui é a opinião dele, não é? Não é o que ele pensa, o que ele é, o que ele sente, os sonhos dele, a visão dele, não é? Ele nos dá o direito de todos os dias discordar disso aqui. Discordar dele, de contrariá-lo. Então qual é a missão do Espírito Santo? Todo dia o Espírito Santo nos convence de que isto aqui é a verdade. Todo dia o trabalho do Espírito Santo é nos convencer que a palavra de Deus é a verdade. Então todo dia o Espírito Santo como é que eu falo? Me convencendo de que Jesus é o único caminho, que eu sou salva só através do nome dele, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que uma vez salvo é salvo para sempre. Enfim, Deus, o Espírito Santo todo dia tem essa missão de nos convencer de que o que está na palavra é a verdade. Porque Deus nos deu o direito de todos os dias, Deus nos deu a liberdade de discordar dele, de contrariar ele. Então o Espírito Santo em você, meu amado, todo dia ele vai te convencer. Então, presta atenção, não sou eu que tenho que me convencer que a palavra de Deus é a verdade. É o Espírito Santo que tem que me convencer todos os dias. É como se eu falasse assim, tá bom, Espírito Santo, olha só, eu discordo disso aqui, tá? Então você vai ter que me convencer disso aqui todo dia. Você vai ter que me convencer, tá bom, Espírito Santo? Porque se depender de mim, eu vou discordar, hein? Você me deu o direito de discordar, hein? E ele faz isso. Porque é o quê? Não é como se Deus estivesse vendendo, é como se Deus estivesse apresentando o produto e o serviço dele. Quando uma pessoa faz um produto e um serviço, o que ela faz? Ela vai convencer o cliente que o produto e o serviço dela é bom, é eficaz, certo? Não é o cliente que tem que ficar provando para o vendedor que o produto dele é bom. É o vendedor que tem que provar que o produto dele é bom, que tem que convencer o cliente que o produto dele é bom. Jesus, a palavra de Deus nos diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus não diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está vendendo o produto e o serviço dele. Ele não diz que ele é que ele é a porta que leva à vida eterna. Ele está vendendo o produto e o serviço dele. Então ele é que tem que me convencer todos os dias que o produto e o serviço dele não há comparação. Não tem como comparar nada. É superior. Que o que ele fez é superior. Amém? Então, igreja, todos os dias o Espírito Santo vai nos convencendo que o produto e o serviço de Deus, o que ele fez por nós, não tem comparação. Não há com quem comparar.
aqui comparar. Todo dia o Espírito Santo vai nos convencendo que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Que Jesus é o único que pode salvar. Que Jesus não é nenhuma condenação para o que estão em Cristo Jesus. Que salvação não se perde. Que nós somos filhos de Deus. Enfim, todos os dias o Espírito Santo vai nos convencendo. Porque Deus nos deu o direito da gente discordar dele. Da gente contrariá-lo. Porque isto faz parte de um relacionamento. Amém? Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, você não tem que fazer força para ter fé. Quem faz isso é o Espírito Santo. Esse é o trabalho dele. Até o último dia vai ficar nos convencendo de que a palavra de Deus é a verdade. Tá bom? Você não tem que provar nada. Deus é que tem que provar o produto e o serviço dele são de primeira qualidade. Que o que ele fala, que o jeito dele é melhor do que o nosso, que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. É Deus quem tem que todo dia testificar. É Deus que tem todos os dias nos convencer. Porque ele nos deu o direito de discordar dele, de contrariá-lo. Porque isto faz parte de um relacionamento. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado, ajudado a vocês a entenderem um pouco mais por que Deus não botou, Deus não vê a criação como culpada. Primeiro, porque ele tinha que adquirir o direito de passar a eternidade com o homem, que era um sonho dele e a exigência do caráter dele. E para isso ele teria que permitir o mal no mundo. Que o homem pecasse para se tornar não merecedor, para ele morrer por nós, sendo nós não merecedores. Segundo motivo, porque Deus não vê o homem como culpado. Porque relacionamento, ele sabe que relacionamento tem divergência de opiniões. E que essas divergências de opiniões são feitas de certo, errado, bem e mal. Então ele assumiu a responsabilidade de ser contrariado por nós sem nos castigar. E terceiro motivo, porque Deus não vê a criação como culpada, porque para ele ser quem ele é, em ação, ele precisa do mal, ele precisa da ofensa, ele precisa do pecado, ele precisa da dor, do dano. Amém? Ok? Então, para Deus nós somos criação inocente e não culpada. Amanhã não, da próxima live, se eu fizer, vou falar no homem como pecador em relação à lei. Por que Deus não vê o homem como culpado em relação ao homem como pecador? Vou ficando por aqui. E se você que ouviu esta live ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, Deus não te vê como culpado. Mas, então eu posso ser salvo, Isabel? Não. Para você, porque não é pelo que a gente é pelo que ele é pelo que Deus é. Nós vamos passar a eternidade com Deus, não é porque a gente é inocente, é porque ele é manso e humilde de coração, e ele é justo. E ele é tão bom que ele enxerga a criação dessa forma. Então, a gente vai passar a eternidade com ele pelo que ele é, porque ele é misericordioso e ele enxerga a criação dessa forma. Não porque ele é obrigado, mas porque ele nos ama. Então, nós vamos passar a eternidade com Deus por mérito dele. E para isso, ele, nessa sabedoria dele, ele viu que a criação precisaria de um ingresso para passar a eternidade com ele. E este ingresso é Jesus. Para você passar a eternidade com Deus, você precisa aceitar Jesus como Salvador. Você precisa receber o ingresso. E é de graça, amado. É de graça. Sabe por que é de graça? Porque Deus não tem nada contra a sua criação. Se Deus tivesse alguma coisa contra a criação, o ingresso seria caríssimo. Caríssimo. Só para a gente não poder pagar. Mas como Deus não tem nada contra a sua criação, ele fez a sua criação para passar a eternidade com ele, ele deu o ingresso de graça. É só confessar Jesus como seu Salvador. Quer aceitar Jesus como seu Salvador? Então, repete comigo esta oração. Senhor, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Porque eu reconheço que eu dependo de Jesus para ser salvo. Muito obrigado por Jesus Cristo, pela minha salvação. Muito obrigado. E perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez esta oração, aceitando Jesus como seu Salvador,
Seja bem-vindo à família de Deus. Agora você é filho de Deus. E que o Espírito Santo testifique no seu coração que você é filho de Deus. E que ele convença você todos os dias que a Bíblia é a palavra de Deus. É a verdade. Bem, se você puder, visite uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, ou então venha-nos fazer uma visita na Igreja Batista Atitude no Pontões. Antes de chegar o viaduto, antes de subir o viaduto do Recreio, indo em direção ao Recreio, você entra no Pontões, no condomínio Barra Sul, é uma igreja que tem um muro todo de vidro. Mas eu quero deixar bem claro que essa mensagem, as mensagens que eu falo, não pertencem à Igreja Batista Atitude, a qual eu faço parte. E são de responsabilidade de Deus. Antes eu falava que era minha, mas não são minhas não, sabe? São de Deus. Ok? E que Deus confirme e testifique no coração de vocês se esta palavra é dele ou não. E eu espero que seja, porque senão eu estou lascada. Já imaginou? A Isabel falando heresia? Mas eu peço a Deus que seja no trono da graça dele. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção. Que esta palavra mude a vida de vocês, a história de vocês, como tem mudado a minha. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima, se Deus assim permitir. Excelente domingo na presença do Senhor. Tchau. Igreja amada, eleita, predestinada, santa e irrepreensível do Senhor Jesus. Tchau.